Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Igor Educação. Estou aqui novamente na minha casa em Brasília por alguns dias e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que foi um pedido, né? Tanto dos meus alunos lá do Aprenda Operações Estruturadas, quanto das pessoas que estão na minha comunidade gratuita lá do Telegram, né? Que inclusive vai estar com o link aqui embaixo para você entrar grátis, para poder fazer parte lá do meu canal no Telegram. E teve esse pedido, né, por parte de alguns alunos e seguidores, de eu fazer um vídeo explicando um pouco melhor como que usa cada estrutura, né, de uma forma um pouco mais organizada num vídeo só, para a gente falar sobre cenários e qual estrutura que se aplica em cada um. Então, eu separei um tempinho aqui, montei um pequeno material para vocês aqui para a gente falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito útil, então já salva ela aí nas suas listas aí de estudos, né, no YouTube. E também um pedaço dela vai virar uma aula extra lá do Aprenda Operações Estruturadas. Às vezes eu faço isso com alguns vídeos que são mais videoaula aqui do YouTube, beleza? Antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu vou deixar os avisos aqui para vocês, são apenas dois, tá? O Aprenda Operações Estruturadas, se você tem interesse em aprender a fazer renda com opções na sua carteira de investimentos, utilizar esse instrumento de uma forma inteligente, conservadora, para fazer renda aí na sua carteira, conheça lá meu curso, Aprenda Operações Estruturadas, tá? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário, tá? Ele é um curso que vai desde o zero, desde o que é uma opção, com aulas bem didáticas, curtas, para você ir digerindo o conhecimento, aplicando rapidamente, tá? Tem centenas e centenas e centenas de alunos satisfeitos lá com o curso, que me mandam depoimentos com frequência, tá? Inclusive vou botar um recente, né, que eu recebi aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Tem grupo de alunos no Telegram para a gente discutir, trocar ideias, né, vir uma comunidade ali junto com os alunos veteranos e comigo também. Então, eu realmente recomendo que você entre. É um no-brainer, né? Um curso muito barato pelo que ele entrega, tá bom? Tem 7 dias de garantia, se você quiser experimentar o curso, basta entrar lá 7 dias e ver se você gosta ou não, pode pedir o reembolso por qualquer motivo. E dentro desses 7 dias, logicamente, e o acesso às aulas é vitalício, então você não perde acesso às aulas se você comprar esse curso. Vale a pena checar, tá? Sai bem baratinho, dá para dividir e vale muito a pena, tá bom? O segundo aviso é o seguinte, eu também tenho uma empresa de consultoria de valores imobiliários, então a gente ajuda clientes a montarem carteiras globais, né? Carteiras diversificadas globalmente, carteiras equilibradas, tá? Então, se você investe mais de R$ 500.000 e quer um serviço mais a quatro mãos, né, em que a gente vai conseguir fazer recomendações específicas para o seu caso, de acordo com o seu planejamento financeiro, que vai ser feito aqui com a gente também, também clica aqui na descrição, vai ter um link Fale Comigo, você vai lá para o meu WhatsApp, onde a gente vai falar sobre como funciona essa consultoria de valores imobiliários, beleza? É um serviço muito bom para você que quer uma ajuda profissional para ti, para equilibrar sua carteira e levar essa carteira para o longo prazo, ok? Ano passado foi muito interessante porque chegaram muitos clientes aqui com carteiras sobrealocadas em ações brasileiras, sobrealocadas ali, né, em instrumentos de risco. A gente fez o balanceamento, jogou bastante coisa para o exterior, bastante coisa para renda fixa. E esses clientes estão passando por esse momento agora de mercado, né, mais turbulento, com muito mais paz do que estariam se tivesse com a carteira que chegaram aqui, né? Então a gente tem feito esse trabalho, equilibrando as carteiras dos clientes, para que você não precise ficar tão preocupado assim, com as movimentações de mercado e possa ter uma carteira equilibrada e rentável também. Clica aqui para conhecer, lá no Fale Comigo, se você já investe mais de R$ 500.000, beleza? Agora vamos para o assunto do vídeo, os avisos estão dados. Bom, o mundo das opções é um mundo bastante versátil, né? A gente tem diversas estruturas que servem para diversos fins, ok? Lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas, eu foquei em 3 fases desse processo, né? Que é fazer a renda com opções, depois potencializar essa renda e utilizar as estruturas de nossa função para fazer alavancagem limpa, né? Aquele tipo de alavancagem que você perde pouco quando perde, tá bom? Então a gente usa essas 3 formas de operar para poder gerar renda com opções nas carteiras dos alunos, né? Assim que eu ensino lá dentro do meu curso, esse é o processo. Então eu peguei algumas estruturas que eu ensino lá no curso e trouxe aqui para vocês
para vocês verem, né, os tipos de coisa que dá para fazer com essas operações, os prós e os contras também, tá? Os riscos e o ganho que você pode ter também, beleza? Então, vai ser um vídeo bem interessante sobre isso. Então, eu montei essa tabelinha que vocês estão vendo na minha tela agora, tá? E essa tabelinha, eu botei algumas colunas. Então, você vai ter o nome da estrutura, a finalidade dessa estrutura, para que ela serve, o ganho, né? Ou seja, o que você pode ganhar fazendo isso, qual que é o risco da estrutura, ou seja, quando você perde ali, o que acontece, né? Qual que é o cenário ruim, quais que são os prós, os contras, quais os cuidados que você tem que ter na hora que for montar uma estrutura assim, beleza? Então, a gente vai explorar essa tabelinha estrutura, tem uma porção delas aqui para a gente dar uma olhada, tá? E a gente vai começar com a mais simples, que é a venda de put, ok? Então, na venda de put, o que a gente tem? A gente quer remunerar uma carteira de renda fixa, né? Talvez essa letra esteja um pouco pequena aí, porque a tabela é um pouco grande, então coloque ela em tela cheia aí para vocês assistirem, tá bom? Então a finalidade é remunerar uma carteira de renda fixa, ou seja, eu tenho dinheiro em renda fixa lá e eu quero um pinga-pinga, um dividendo sintético, uma remuneração desse capital, tá? Então para isso que serve a venda de put, a gente vende puts para poder fazer essa remuneração da renda fixa. Qual que é o ganho que eu posso ter? É o prêmio da put, é quanto eu recebi quando eu vendi essa put, porque num cenário bom ali dessa estrutura, a ação fica parada, ou sobe, ou cai menos do que você apostou ali, e aí você fica com o prêmio da put, porque essa put vira pó, né? E o risco, se der errado, digamos assim, né, a ação cair bastante, né, você vendeu a put e a ação despencou, o seu risco é ter que comprar aquela ação por um preço X, tá? Pré-definido quando você fez a venda da put, beleza? Então, digamos que você assumiu ali a obrigação, né, de comprar uma ação por R$20 quando você fez a venda da put no strike 20. Se a ação for para 15, o seu risco é esse, você vai ter que comprar a ação por 20 e encarteirar ela lá, ela valendo R$15 no mercado, tá? Esse é o maior risco da venda da put, beleza? Os prós dessa operação, primeiro é a simplicidade, né? Você vai lá no mercado, escolhe uma put e vende, né? Muito simples, tá? Outro pró é que é o pinga-pinga, né? Você pode ter uma carteira de renda fixa e ficar remunerando essa carteira, recebendo dividendos ali dessa carteira por causa das vendas de put, né? Uma carteira de renda fixa normalmente não faria isso, tá? Você tem o tempo a favor, ou seja, a partir do momento que você vendeu a put, aquela put vai perdendo valor a cada dia que passa, né? Tudo mais constante. Então, a put vai perdendo valor e você vendeu ela. Então, você está com tempo a favor, o tempo te ajuda nessa operação, né? Você não fica ansioso para encerrar a operação, porque cada dia que passa com a ação ali andando dentro do esperado, essa operação vai melhorando, né? E você tem um risco controlado, né? Você sabe exatamente o máximo que você pode perder, a consequência última, né, que você tem que fazer, que seria assumir a ação, tá? Então, esses são os prós. Os contras é o seguinte, para você fazer uma venda de put, isso exige bastante capital, né? Então, se você vai vender, por exemplo, lá 1.000 puts de Petrobras, que está a R$35, por exemplo, você precisa de R$35.000 na renda fixa, né? Então, ela é um pouco intensiva em capital, né? Você precisa de bastante capital para poder operar essas vendas de put, tá? E é uma operação que ela tem uma certa direcionalidade. Ela é perigosa nas quedas, ou seja, se tiver uma crise, o mercado cair e tudo mais, você vai ter que comprar ações ali acima do valor de mercado. Então tem esse risco ali na queda, ela é um pouco perigosa quando o mercado está em queda, tá? E quais os cuidados que você tem que ter numa venda de put? Seria usar ações de boas empresas, né? Porque aí você vai encarteirar boas empresas, o que é muito bom. Se você ficar vendendo put de ação ruim, você vai acabar encarteirando ações ruins e isso destrói ali a rentabilidade da sua carteira. O segundo é fazer uma quantidade adequada de venda de puts, então você tem que ser capaz de assumir aquela quantidade de ações e tem que ser uma quantidade de ações que não vai também te deixar muito torto, né? Muito desbalanceado na sua carteira, né? Muito alocado em uma certa ação, tá? Então, além de ser dentro de o notional, né? Dentro do que você pode arcar de compras de ações, tem que ser de tal forma que a sua carteira não fique muito desbalanceada caso você faça essas compras por causa do exercício das puts, tá? E, finalmente, é ideal que você faça com ações que você julga estarem baratas, né? Estarem num bom preço, tá?
porque aí você está assumindo ações no bom preço, pode ser que momentaneamente ela caia ali, né, mais abaixo ainda, fique mais barato ainda, mas você assumiu no bom preço e agora vai estar com uma boa empresa, no bom preço, vai esperar ela se valorizar lá na sua carteira, isso não te machuca tanto, ok? Então, tomando esses cuidados, é muito difícil você ter problema com venda de put, você vai passar ileso aí, vai fazer sua renda com opções e vai seguir a vida normalmente, aproveitar o benefício dessa operação, tá? A segunda operação é muito parecida, é uma venda coberta, né? Ou seja, você ter a ação e vender uma call, tá? A venda coberta ela serve para remunerar uma carteira de renda variável, tá? Então você tem ações na carteira, você quer remunerar essa carteira de ações, mesmo se a ação não estiver pagando dividendo ou nenhum tipo de provento, tá? Então você vai lá e faz uma venda coberta. Qual que é o seu ganho, né? Fazendo uma venda coberta, você recebe o prêmio da call, né? Então o seu ganho extra ali é aquele prêmio da call que você recebeu, tá? E o risco que você tem é ter que vender a ação por um preço X, né? Então se a ação dá aquela disparada e você está com a venda coberta, você vendeu a call, o seu ganho tem um cap, né? Tem um limitador ali. Então você vai ter que vender por um preço X, você pode perder uma grande alta da ação caso ela aconteça enquanto você estiver vendido na opção, beleza? Os prós dessa operação é que é uma operação muito simples, né? Tem aquele efeito de pinga-pinga, ou seja, você consegue mensalmente ficar gerando dividendos sintéticos ali na sua carteira, tá? Ela tem o tempo a favor também, né? À medida que o tempo passa, a call que você vendeu vai secando, vai perdendo valor, né? E também tem um risco controlado, né? O máximo que você pode perder é se a ação cai muito, né? E você já tinha ação na carteira, então seu risco está ali controlado. Se a ação subir, você for exercício, apesar de ser um cenário que você talvez queira evitar, você ainda sai com mais dinheiro do que você entrou, né? Você pega o lucro máximo dessa operação de venda coberta, então também não é um cenário ruim, né? Você perde um pedaço da alta, mas você ainda sai com mais dinheiro do que você entrou, tá? Sai no lucro, né? Quais são os contras, né? Novamente, é uma operação que exige muito capital, ou seja, você tem que ter ações na carteira, tá? E para isso você precisa comprar as ações, isso exige muito capital, dinheiro. Você pode abrir mão de grandes altas da ação, esse é o segundo contra, né? Então, se é uma ação que está muito barata, que você acredita que tem potencial, etc., não é ideal você ficar fazendo venda coberta nela ali, porque, né? Se ela realmente der uma alta muito forte, né, sofrer uma alta muito forte, você vai perder essa grande pernada, tá? Então tem esse contra aí. E os cuidados que a gente tem que usar são muito parecidos, né, com os cuidados da put. Você tem que usar numa boa ação, tá? Você tem que fazer uma quantidade adequada, não pode alavancar, tá? Tem que fazer só com o número de ações que você tem na carteira ali no máximo. E tem que ser em uma posição que já está com bom lucro, tá? Idealmente, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas idealmente você já tem uma ação na carteira, ela está com um lucro legal lá, já subiu, já deu uma esticada, né? E aí você vai lá e vende uma call para remunerar aquela posição enquanto essa ação está muito cara. Se ela continuar subindo, você entregar, beleza, já subiu bastante, né? Você entregou depois de uma grande alta. Bom, vamos para a terceira estrutura aqui, que é a THL, a famosa THL, né? Todos vocês já conhecem aí essa estrutura, né? A THL é também conhecida como trava calendário, beleza? E a finalidade dela é ganhar com a passagem do tempo, né? Então aquele ativo ficando ali mais ou menos estável e o tempo passando, essa THL vai se valorizando, tá bom? O ganho é a diferença de compra e venda, ou seja, você montou a THL por um determinado valor, na hora que você vai desmontar, ela está mais cara, né? Então você comprou por X, vendeu por Y, essa diferença ali é o seu ganho, tá? O risco que você tem é perder o dinheiro que você colocou, ou seja, ele é um risco bem pequeno, né? Você vai botar ali geralmente alguns centavos numa THL, tá? Então você tem o risco de perder 100% desse dinheiro que você colocou, tá? É o máximo que pode acontecer e vai acontecer em cenários muito raros também, né? Se a ação se movimentar muito fortemente para um dos dois lados, tá? Lembrando também que aqui a gente está falando de THLs com calls, beleza? Os prós dessa operação é que você precisa de muito pouco capital, né? Você está fazendo a THL com calls ali, né? Especialmente se a call longa for americana, não deve exigir margem, por exemplo. Então você pode
utilizar pouquíssimo capital para se expor numa operação dessa, tá? O risco dela é controlado, você sabe exatamente o máximo que você pode perder, tá? Você tem o tempo a favor, ou seja, à medida que o tempo vai passando, essa operação vai melhorando, então você tem um pouco mais de paciência para segurar durante os movimentos das ações, porque você sabe que o tempo é seu amigo, né? À medida que ele passa, a THL vai melhorando, tá? E você tem uma alta probabilidade de acerto, porque a maioria dos meses, né, o movimento das ações, o retorno dela é mais próximo de zero ali no mês a mês, tá? A maioria dos meses ela se mexe pouco dentro de um mês, tá? Então, você tem a maior chance de acertar no lucro máximo dessa THL, que é exatamente quando a ação não se mexe muito, tá? O raro é a ação dar uma porrada para cima e para baixo, né? Isso aí são menos meses, acontece raramente, que seria o cenário ruim para a THL, beleza? Quais são os contras da THL? É que exige parametrização, ou seja, você tem que pegar um ativo, estudar as THLs desse ativo ao longo do tempo e aí entender o que é um preço baixo e o que é um preço alto para uma THL nesse ativo, beleza? E isso vai mudando com o tempo também, né? Então, de tempos em tempos, você tem que ir lá e parametrizar novamente a THL de determinado ativo para ver se está fazendo sentido montar uma THL ali, tá? Então, isso é um contra, né? Exige bastante acompanhamento, estudo antes de montar. Depois que monta é bem tranquilo. Também tem um contra que em mercados direcionais ela não funciona muito bem, né? Ela funciona muito melhor no mercado lateralzinho ali, que a ação não se mexe tanto, tá? Terceiro lugar, exige bastante liquidez. Por quê? Você vai estar lidando com uma opção do mês seguinte, nem todas as ações têm boa liquidez no mês seguinte. E além disso, né, se a ação sair muito da sua linha ali, você tem que conseguir desmontar essa THL. Então isso exige uma certa liquidez também, tá bom? E os cuidados que você tem que ter não esquecer de parametrizar, né? Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo. A pessoa entra na THL a qualquer preço, né? E isso não é bom. Depois, você tem que tomar cuidado com a liquidez, né? Exatamente por conta disso que eu falei. Você vai utilizar opções longas, então, pelo menos um mês mais longas. Então, você precisa cuidar da liquidez, né? Se não tiver liquidez, não faz sentido fazer THL. E, se possível, né? Você deveria usar a call longa sempre americana, tá? Porque ela garante totalmente a call curta. Se for uma call longa europeia, ela não garante 100%. Por quê? Porque tem uma diferença de tempo aí, tá? Então você pode ser exercido na curta e ficar com aquela call longa na carteira sem conseguir vender porque não tem liquidez, né? E sem conseguir exercer porque é europeia. Então se você fizer com a longa americana, você evita esse problema, que é muito raro de acontecer, convenhamos, né? Mas se você pode evitar, evite. Bom, vamos para a quarta operação aqui, né? A quarta estrutura que a gente tem, que é a trava de alta de débito, tá bom? Ou seja, aquela trava que você paga para entrar, ok? E aqui, todos esses prós e contras, cuidados, vão servir também para a trava de baixa, tá? De débito também, ok? Então, a ideia dessa estrutura, né? Você compra uma call mais cara e vende uma call mais barata e você fica com o direito de comprar uma ação por um preço e de vender mais cara, ok? Você paga para montar isso aí. Mas a ideia é você ganhar com o movimento da ação no curto prazo, né? Então, numa trava de alta, você ganha se a ação subir, numa trava de baixa, você ganha se a ação cair, tá bom? E o ganho é a diferença de compra e venda. Então, se você pagou lá 20 centavos por uma trava e desmontou ela por 80, você ganhou essa diferença, esses 50 centavos de diferença, tá? E o risco é você perder o dinheiro que você colocou. Então, você pagou lá 20 centavos na trava, a ação não subiu, essa trava de alta virou toda pó, você perdeu aquele dinheiro que você colocou ali, tá bom? Quais são os prós, né? Precisa de muito pouco capital para montar a trava de alta, tá? Com qualquer 10, 20, 30 centavos você monta uma travinha de alta, tá? Ou seja, dá para fazer com pouco dinheiro. Se a ação cair ou subir, você não vai precisar assumir a ação, entregar a ação, nada disso. O único risco é o dinheiro que você colocou ali. Então, se você pode arriscar R$100, você bota só R$100. Se você pode arriscar mais, você pode botar mais, tá? Então, é uma estrutura ali que capital é muito pouco, capital requerido. E o risco é muito controlado, porque você que coloca a quantidade de dinheiro que você quer colocar ali, tá bom? Os contras é o seguinte, você tem que acertar um movimento da ação, né? Se você fizer uma trava de alta, essa ação tem que subir. E geralmente subir bem, subir forte, subir rápido, tá bom?
Porque se ela subir depois que a sua trava vencer, não adianta. Se ela for subindo muito devagarinho e não chegar num preço satisfatório para ti também, não adianta muito, tá? Então, tem que acertar o movimento. Pô, a ação bateu um fundo, eu acho que ela vai subir aqui, você monta a trava, ela sobe, aí beleza, funciona bem, tá? Outro contra, o tempo joga contra nessas travas, tá? Com exceção das travas ITM. Mas nas travas ali que estão ATM ou ATM, o tempo vai jogando contra, beleza? Quando a trava fica ITM, esse contra não existe, aí o tempo fica a favor, tá? Mas, em geral, o tempo joga contra. E você tem geralmente uma baixa probabilidade de acerto, né? No curto prazo, os movimentos de mercado beiram a aleatoriedade, tá bom? Só para não afirmar aqui que é 100% aleatório, porque na minha ideia aqui é aleatório, mas beiram a aleatoriedade, né? Parece muito com um movimento aleatório. Então, você acertar quando uma ação vai subir ou cair ali dentro de um dia ou uma semana é bastante difícil. Tem gente que alega que consegue fazer isso, mas eu acho bastante difícil, tá? Enfim, se você tem esse talento aí, essa sabedoria, esse conhecimento, você consegue acertar a maioria dos movimentos, essa pode ser uma estrutura interessante para você, né? É uma estrutura de trading, tá? Não é uma estrutura de investidor de longo prazo, né? Tanto a THL quanto a trava de alta são estruturas mais de trading, beleza? Mas se você é bom nisso, é um instrumento que você pode usar para botar pouquíssimo capital e ter retornos expressivos, tá? Tem trava que multiplica por 3, por 4, por 5, dependendo da trava, dependendo do movimento que você acerta, beleza? Então, para os traders de plantão aí que me assistem, eu não acredito que tenham muitos, mas quem tiver aí, for bom de trading, trava de alta ou trava de baixa com calls, é uma excelente pedida aí para vocês, tá? E os cuidados que você tem que ter fazer uma quantidade adequada, porque o seu risco é perder 100% do que você colocou, acertar esse movimento, né? Então você tem que ser bom de fazer essas predições, tá? E checar a liquidez também, tá? Porque tem ações que essa trava fica com pouquíssima liquidez quando fica ITM, por exemplo. E aí mesmo você acertando, quando você for desmontar, não vai ter liquidez e aí você vai ter dificuldade para sair da posição, para realizar o lucro, tá? Então tem que checar todas essas coisas, beleza? Então vamos para mais uma das estruturas aqui, tá? Compra de call longa. Essa está bastante na moda aí ultimamente, tá? Então, a compra de call longa, geralmente você vai lá, numa opção daqui a 2 anos, por exemplo, né, que vence em 2 anos, você compra uma call bem fora do dinheiro, lá para cima, e paga alguns centavinhos nela, tá? E qual que é a sua ideia? Você quer que a ação suba o suficiente para essa call que você pagou lá 20 centavos se valorizar enormemente, passar a valer reais, né? Se multiplicar por várias vezes. Mas para isso acontecer, ao longo desses 2 anos, a ação tem que subir com muita força, tá? Então, essa call longa, né, compra de call longa, serve para você ganhar com o movimento da ação no longo prazo. Então, se você tem uma tese de uma ação que vai subir muito no próximo ano, nos próximos 2 anos, essa estratégia pode ser interessante, tá bom? O ganho dela é a diferença da compra e da venda, então geralmente você paga alguns poucos centavos nessa call longa e depois vende ela por muitos reais quando dá certo. E o risco é perder o dinheiro que você colocou. Mas, de novo, você coloca alguns centavos em cada call, tá? Então, você consegue controlar exatamente a quantidade de capital que você coloca em risco nessa tese, beleza? Então, os prós, né, é que você precisa de baixíssimo capital, né? Ou seja, com poucos centavos você já consegue comprar uma call ali. O seu risco é bem controlado. E os ganhos percentuais, quando dá certo essa estrutura, são altíssimos, tá? Você tem ganhos estratosféricos quando isso dá certo, beleza? Então, digamos, você comprou uma call por 20 centavos lá, a ação explodiu em 2 anos, você vende lá por 5 reais, por 10 reais, né? É um ganho estratosférico, você ganha lá várias e várias vezes o dinheiro que você colocou, tá bom? E os contras é que você tem que acertar um movimento muito forte, geralmente, tá? Tem que ser uma ação que sobe assim, exageradamente em 1 ano, 2 anos, tem um movimento fortíssimo de alta, tá? O tempo joga contra, então cada mês que passa, essa call vai valendo menos se a ação não fizer esse movimento, tá? Você fica um pouco ansioso, né? Se a ação não começa a subir, você vai ficando um pouco ansioso para isso acontecer logo, tá? A probabilidade de acerto é baixíssima, ok? Porque a ação tem que subir demais para que dê certo a sua tese, né? E as opções longas geralmente têm baixa liquidez, né? Então é difícil de fazer negociações com elas, a não ser que você faça
via balcão ali, ou então direto com o formador de mercado, tá? Mas a liquidez é muito baixa, tá? Então é difícil de você conseguir preço nessas opções longas, ok? E os cuidados que você tem que fazer, né? Se você for usar essa estrutura, que é uma estrutura muito interessante, né? Você tem que fazer uma quantidade adequada, você não pode botar muito capital nisso, tá? Você tem que acertar o movimento, então você tem que ter uma tese ali fundamentando aquela compra, né? De preferência fundamentalista, porque é um movimento mais longo, de 1 ano, 2 anos, tá? Você tem que checar a liquidez dessa longa para ver se você vai conseguir fazer, vai conseguir sair da posição e dar uma preferência para as calls americanas também, porque elas têm mais saída, né? Se a ação de fato estourar, você quiser sair antes dessa operação, você vai poder exercer em última análise ali, né? Então a call americana te dá um pouco dessa vantagem, beleza? Então essa foi a compra de call longa, interessante para você que tem uma tese um pouco mais longa, né? Diferente de uma trava de alta, por exemplo, que é um espaço de tempo curtinho, tá? Finalmente, nós vamos para uma estrutura que eu acho muito interessante, que é a Jade Lizard, tá? A Jade Lizard ele é uma potencialização de uma venda de put, tá? Então, é uma estrutura que está dentro ali das estruturas de potencialização, tá? E ela serve para potencializar uma venda de put, tá? Então, na Jade Lizard, o seu ganho é o prêmio da put mais o prêmio da trava de baixa com calls, ok? E o seu risco é o mesmo risco da put, comprar a ação por um preço X, ok? Então você pega aquele risco da put ali, você potencializa, recebe mais prêmio para ter um risco muito próximo da venda da put, beleza? Quais são as vantagens? Os prêmios são muito altos, o tempo é muito a favor, porque você tem 2 pontas ali secando ao mesmo tempo, o risco é extremamente controlado, né? Um risco parecido com a da venda da put, e você tem uma alta probabilidade de acerto, porque você vai ganhar sempre que a ação ficar ali mais ou menos estável, beleza? Então você consegue calibrar isso também, né? Deixar uma faixa maior de ganho, uma faixa menor de ganho, tá? Quais são os contras? Exige muito capital, né? Tanto capital quanto uma venda de put. Exige bastante liquidez, porque ao invés de você fazer uma venda de put, que é uma opção só, você vai fazer 3 pernas, então é uma opção vendida, que é a put, uma call vendida e uma call comprada, né? Então tem que ter liquidez para tudo isso, para você conseguir sair de tudo isso se precisar. E é perigoso nas quedas, assim como a put, né? Se está um mercado de queda ali muito deprimido, você vai acabar assumindo ações e assumindo ações cada mês que passa, tá? Então é uma estrutura que você tem que, de novo, escolher um timing interessante para fazer ou ações muito boas que já estão muito baratas para você poder fazer também, tá? Então quais são os cuidados que você tem que fazer? Tem que usar ação de boa empresa, tem que fazer uma quantidade adequada, tem que fazer na ação barata e tem que verificar a liquidez. São cuidados muito parecidos com a venda da put, né? Aqui eu adicionei a liquidez porque você tem mais pernas, então você tem que ter um pouquinho mais de liquidez para poder entrar e sair dessas operações, beleza? Então são esses os cuidados, tá? Vamos para mais uma operação aqui, que esse vídeo já está ficando gigantesco, né? A próxima operação é a Equity Butterfly, que é uma operação de potencialização também, tá? Então, na Equity Butterfly, a gente está potencializando uma venda de call, tá? Então, a Jade Lizard potencializa uma venda de put, a Equity Butterfly potencializa uma venda de call, tá? Então, ela é uma venda coberta mais uma trava de baixa com calls, beleza? O ganho dela é o prêmio da call mais a trava de baixa com calls, né? Então, são esses 2 prêmios que você ganha. E o grande risco dela é você ter que vender a ação por um preço determinado, tá? E aqui tem a diferença da Equity Butterfly Nutella e Raiz, né? Que eu tenho lá no curso também, que eu até disponibilizo uma planilha para vocês calcularem isso lá, né? Que o risco é um pouquinho diferente. Então, na Raiz você não ganha nada da alta da ação, caso você seja exercido, mas você recebe muito mais prêmio ali na entrada ou leva o seu risco a ser muito menos frequente, tá? E na Nutella você recebe um pouco menos de prêmio, mas se a ação subir você ganha a valorização até certo ponto, tá? Enfim, uma pequena observação aqui que tem bem explicadinho lá nas aulas específicas de Equity Butterfly dentro do Aprenda Operações Estruturadas, beleza? Então, quais são os prós? Os prêmios são muito altos, né? Então, se na venda coberta o prêmio já é meio gordo, na Equity Butterfly é mais gordo ainda, né? Você ganha mais prêmio ainda, tá?
O tempo está a favor porque você tem tanto a venda coberta quanto a trava de baixa com calls degradando ao longo do tempo, secando ao longo do tempo. O risco é muito controlado, né? Um risco muito próximo do risco de ter uma ação, inclusive menor do que ele, tá? Porque você já recebe um prêmio ali. E tem uma alta probabilidade de acerto também, tá? Você pode fazer equity butterfly ali um pouco fora do dinheiro e na maioria dos cenários você já vai ter o acerto dessa estrutura, né? Você vai conseguir acertar, tá? Então isso é uma vantagem muito interessante. Os contras é que essa estrutura exige muito capital, então você precisa ter ação na carteira para fazer, tá? Ela exige muita liquidez, porque são 2 ou 3 pernas, dependendo da forma que você faz, e você pode perder grandes altas na ação. Então, se a ação der aquela esticada nesse mês, você tem um limite de ganho ali, né? Você não participa de uma alta da ação mais expressiva, tá bom? Quais são os cuidados? Você precisa usar numa ação de alguma empresa, uma quantidade adequada, verificar a liquidez, cuidados muito parecidos com o da venda coberta de calls tradicional, tá? Aqui também seria interessante você já estar no lucro naquela ação, tá? Mas como na Equity Butterfly você ganha bastante mais prêmio, às vezes as pessoas usam essa estrutura para fazer nas ações enquanto elas não estão com tanto lucro assim, né? Então a ação ainda está meio parada ou só subiu um pouquinho, a pessoa usa a Equity Butterfly para baixar o preço médio mais rápido, né? Então receber mais prêmio e baixando esse preço médio mais rápido, tá bom? Vamos para a próxima estrutura, que é a PMCC, e essa vai ser a nossa última estrutura aqui do vídeo de hoje, tá? Então a PMCC é uma forma de alavancagem de venda coberta, tá? Você está pegando uma venda coberta e fazendo ela com muito menos capital. É uma alavancagem. E é uma alavancagem limpa, porque o máximo que você pode perder é o dinheiro que você colocou. Então você não está alavancando de forma que você perde ilimitado, você está alavancando com uma perda limitada, tá? Quais são os ganhos, né? Os ganhos são os prêmios das vendas cobertas que você vai fazer durante os meses daquela PMCC, mais a trava de alta com calls que sobra no final, né? Então no final você recebe uma grande quantidade de dinheiro se essa estrutura dá certo. Você paga para entrar, recebe prêmios mensalmente e no final recebe um bom dinheiro de volta no final, beleza? E o risco é você perder o dinheiro que você colocou, né? Mas novamente você vai colocar ali uma fração do preço da ação, tá? Então você vai botar alguns poucos reais ali para montar uma PMCC, tá? Quais são as vantagens? Você tem aquele efeito pinga-pinga, ou seja, todo mês você faz uma rolagem ou vende uma call, então você fica recebendo prêmios ali mensalmente. O capital requerido é muito baixo, então com uma fração do preço da ação você consegue montar essa estrutura que é uma venda de call alavancada, né? E você tem um risco controlado, porque o máximo que você perde é o dinheiro que você colocou, e tem o tempo a favor também. À medida que o tempo vai passando, essa estrutura vai melhorando, tá? Tudo mais constante, logicamente. Se a ação cair, ela vai piorando, né? Quais são os contras, né? Ela é uma operação complexa, tá? Porque ela exige mais de uma ponta, ela exige temporalidade, né? Você tem que entender temporalidade, rolagens, etc. Ela exige manejos, então você tem que ser muito craque de manejo para saber manejar essa estrutura ao longo do tempo, tá? E também essas opções longas têm uma liquidez muito baixa, então você tem que tomar cuidado na hora de fazer a compra da call longa, calcular muito bem o seu custo mensal ali para poder fazer uma estrutura que vale a pena, tá? Lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas tem como fazer essa continha lá das suas unidades temporais, quanto que é de extrínseco e intrínseco em cada situação, né? Comparar isso com uma rolagem para você poder fazer uma estrutura que realmente seja lucrativa ao longo do tempo, tá? E os cuidados que você tem que ter usar a longa sempre americana. Nesse caso aqui isso é praticamente imprescindível, né? Você precisa colocar uma longa americana nessa estrutura, tá? Você vai ter uma análise fundamentalista com viés de alta, então você tem que tomar esse cuidado, né? Essa é uma estrutura que tem um viés de alta, tá? Você vai ter que checar a liquidez, especialmente dessa longa e das opções curtas dentro do dinheiro, né? Das calls curtas dentro do dinheiro.
E você vai ter que fazer a quantidade adequada e saber os manejos, tá? Então ela exige uma sofisticação melhor para que você possa aplicar essa estrutura. Tem que saber manejar, tem que saber dosar as quantidades, beleza? Pessoal, essa tabelinha com todo esse resumo aqui, eu vou disponibilizar para os meus alunos do Aprenda Operações Estruturadas. Então, se você for aluno, lá no nosso grupo de alunos do Telegram, vai estar disponível para download esse arquivo, né, com essa tabelinha aqui, para vocês terem esse resumo, tá bom? Se você se interessa, de novo, para aprender a fazer renda com opções, entre aqui no Aprenda Operações Estruturadas através do link na descrição, no primeiro comentário. E se você quer a ajuda da minha empresa para montar sua carteira diversificada, global, né, no mundo inteiro, com várias moedas, várias empresas de qualidade do mundo todo, instrumentos diferentes, tem uma carteira realmente robusta para você levar durante a vida, né, que é acompanhar essa carteira ao longo do tempo. Eu vou te recomendar que clique no Fale Comigo. Se você já tem mais de R$500 mil investidos, a gente pode te ajudar a proteger esse seu patrimônio e fazer com que ele seja robusto, diversificado, rentável, né? Esteja alocado em várias partes do mundo e livre aí desses riscos exagerados que a gente tem aqui no Brasil. Clique no Fale Comigo que eu te explico exatamente como funciona. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo aqui para você assistir, tá? Então clica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa temática aqui, se você gostou desse vídeo, tá bom? Deixa um like aqui nesse vídeo, clica nos links da descrição aqui para conferir. Eu te vejo no próximo vídeo ou dentro de uma das minhas turmas. Foi um prazer gravar isso aqui para vocês. Grande abraço.